Pessoal, acabei de fazer meu treininho aqui, tudo certo para a viagem de volta. A gente tá pegando o avião daqui umas 2 horinhas, 3 horinhas. E queria falar para vocês que os próximos dias serão extremamente especiais, que a gente vai para São Francisco. A gente vai para Los Angeles, agora ficar um dia só depois de São Francisco, para começar a gravar Silicon Valley. E, mano, isso é muito da hora. E pessoal do Close Friends, cara, essa semana para vocês vai ser um prato cheio, porque eu vou abrir o perfil das pessoas que a gente vai documentar, que são empreendedores do Vale do Silício, para vocês. E eu vou abrir perguntas para vocês fazerem diretamente para eles. Então as perguntas de vocês estarão na série do Silicon Valley. E vai ser uma oportunidade muito legal de vocês interagirem diretamente com esses empreendedores de sucesso do Vale do Silício, pessoas que trabalharam em grandes empresas e tudo mais. Então, estou muito empolgado porque vai ser uma oportunidade de conhecimento para todo mundo aqui. A gente vai criar realmente algo que eu quero que se estenda por muito tempo, esse tipo de série, esse tipo de conteúdo. Então, aguardem. Bom, gente, vamos lá. Eu queria... A programação da semana, na verdade, era outra, né? Era que a gente estivesse lá no Vale do Silício, a gente pudesse fazer coisas sobre empreendedorismo e tal. Porém, né, os planos mudaram e estamos aqui hoje, mas eu queria falar de um case para vocês hoje, de um case que realmente marcou, vou mostrar vocês aqui, de que realmente marcou a minha carreira como empreendedor do audiovisual do Brasil, porque ensinou muita coisa, não só, não dá para apoiar, não só como empreendedor, mas também como uma produtora audiovisual, né? Então, é uma coisa que se aplica para todo mundo do CF e eu queria falar a respeito, que eu acho que vai acrescentar bastante aí na vida de vocês. Então, o nosso cliente era a Chevrolet. A gente foi contratado por uma agência que faz a mídia, ou seja, tudo que a gente fosse gravar de conteúdo, eles iam vender para plataformas deles como mídia. Então, ia sair, por exemplo, insight, banner, essas coisas. Esse era o material. Porém, eram vídeos de 30 a 45 segundos e alguns cortes de 15 também, certo? Beleza? Ok, temos. E aí, qual que era a mentalidade do pessoal, né? A gente precisa fazer isso o mais barato possível, porque é pra internet, blá blá blá, aquela história que todo mundo já sabe. E a gente quer fazer num volume muito alto de entregas. Então, se eu não me engano, eram 6 filmes diferentes que a gente iria fazer. Eram filmes que tinham atores. Só que qual que é a questão? Muitas vezes, pra gente pegar um cliente, a gente começa a abrir mão de alguns valores no orçamento que não era pra gente abrir mão, tá? Isso foi um grande aprendizado nesse projeto, porque eu falei, não, vou fazer uma coisa mais barata, assim eu consigo o cliente e, enfim, né? E depois eu me viro para conseguir. Porém, um dos elementos dessas campanhas, eram 6 filmes, cara, e eram filmes, tipo, com atores, e essa é a grande questão. Atores, você tem que fazer teste de elenco para saber se eles são bons ou não, porque na hora do set não tem como você tirar suco de pedra, entendeu? Então, não dá para economizar com isso. E a gente achou que seria possível porque, pô, beleza, vamos pegar o cliente e a gente se vira. Aí foi um grande erro. Outra questão que aconteceu que, cara, foi bem complicada, foi o fato do Salão do Automóvel estar acontecendo na mesma época que a gente está gravando essas campanhas. E aí o que rolou? Durante o Salão do Automóvel, a atenção toda da agência estava para o Salão do Automóvel. E eu senti que a gente foi meio que uma campanha de um dinheiro que sobrou. Então dá esse dinheiro aí pro pessoal e eles vão fazer e vão ver. Tanto é que não tinha ninguém da agência que era responsável pela parte criativa ou pela parte da campanha mesmo, diretamente, no set nenhum dos dias. E isso, tipo, nunca aconteceu comigo ao longo de toda a minha carreira, porque quando o cliente está no set, você conversa com ele para saber se ele está satisfeito ou não. Porque quando chega na hora da pós-produção, tem coisas que não tem volta, entendeu? Não dá pra consertar na pós. A questão dos atores, que pra mim tava, tipo, padrão, assim, tava funcionando bem, pro cliente não funcionou. Porém, o cliente não tava no set. E aí ele não conseguiu opinar. Então, isso acabou degradando a minha imagem perante essa agência que me contratou. E eu tinha feito 4, 5 filmes com essa agência já que tinha me contratado para fazer esse da Chevrolet. Enfim, acabou com o nosso relacionamento, né? Isso foi uma coisa super chata. E para vocês terem uma noção do descaso, era uma campanha para Onix. No primeiro dia de campanha, eles falaram, não, a gente vai entregar o carro 8 da manhã. Beleza, deu 8 da manhã e não entregaram. A gente vai entregar o carro às 10 da manhã. Beleza, deu 10 da manhã e não entregaram. Foi indo até que acabou a diária. Tava todo mundo lá, diretor de gaffer, cara, maquiagem, ator, todo mundo esperando, catering.
E o carro, que era o produto que a gente ia filmar, não apareceu, velho. Tipo, os caras simplesmente não entregaram o carro. Então, a atenção deles estava totalmente voltada para outra coisa. Então, 2 aprendizados. Tem coisas no orçamento que não dá para abrir mão, que você tem que fazer teste de elenco, que por mais que para mim tenha passado a atuação, eles levantaram alguns pontos que eu até achei válido, mas tipo, eles exageraram muito alguns pontos. Segunda coisa importantíssima, não abra mão nunca do cliente no set com você, porque o cliente é responsável pelo filme também, porque ele tem que falar o que ele quer do filme, em primeiro lugar. Se ele não deixar claro o que ele quer, não tem como você entregar, não é verdade? Então, cara, é muito importante esses 2 elementos para que você consiga aí ter uma produção que tenha sucesso, tá bom? Queria passar esse case para vocês hoje, espero que vocês tenham gostado. Perguntas no próximo. Achei uma coisa muito bacana, pessoal. Achei a apresentação que a gente mandou para eles, foi no começo de 2018 isso. Eu quero que vocês vejam. Não usa muito como referência, porque faz muito tempo que eu fiz isso, eu não sabia muito ainda como fazer propostas como eu sei hoje, mas mesmo assim eu acho que serve de aprendizado para vocês, tá? Então só arrastar, vocês podem ver o PPT que a gente enviou para eles e o orçamento dessa campanha era de mais ou menos 100k. O pessoal do CF, peço desculpas aí a ausência, eu ainda não estou recuperado, mas eu queria trazer para vocês pelo menos as respostas às perguntas que eu lancei semana passada e que vocês fizeram semana passada, né? E aí eu também queria, essa semana vai ter um conteúdo bem bacana de networking também, de um caso que aconteceu no avião, na vinda para cá, e enfim, mais algumas coisas interessantes que eu tenho planejadas. O que tá me impedindo é só minha saúde no momento. Mas, sem mais delongas, vamos lá e vamos responder essas perguntas aí. E é isso aí. Só para refrescar a memória de vocês, as perguntas foram com relação ao caso de um trabalho que a gente fez para a Chevrolet, que não deu certo por conta da agência não ter acompanhado o trabalho. Eles não entregaram o carro no primeiro dia e também por conta de eu ter feito um valor menor do que eu deveria ter feito desde o começo e ter me assegurado de que os atores seriam realmente de ponta e não eram. No final eu acabei rompendo a minha relação com a agência, infelizmente, porém, né, a gente terminou em tom amistoso aí, e é isso. É muito complexo, porque eu, por exemplo, acabei de fazer um trabalho em que eu falei que o local da gravação não era ideal, e depois, esteticamente, deu problema no projeto. Então, é muito difícil de dizer. Isso é uma pergunta interessante. A maioria das vezes eu mando um PDF, porque o PDF consegue oferecer uma experiência melhor para o meu cliente, em termos de ilustrar o meu ponto e meu argumento. E, enfim, é mais bonito. Simplesmente isso. Cara, quando o cliente tá abrindo mão ou não tá ligando muito pro projeto, não tem como. Porque se sai ruim... lógico que a responsabilidade é sua, não é dele. E se sai algo bom, a responsabilidade é dele. Então não tem como ganhar. Nesse caso, o contrato tende mais a parte de você entregar do que deles aprovarem. Então não tem nada que especifique essa parte de, se não aprovar, o que vai acontecer, entendeu? É mais ou menos isso. Sim, no caso é o valor integral, mesmo porque era um valor tão baixo que praticamente cobria a produção e um salário bem básico para os membros da equipe. Então, era uma situação bem complicada já desde o início. E, pessoal, a realidade no Brasil é a seguinte, cara, contrato, por mais que ele exista em alguns casos, que já são exceção os casos que existem, cara, ele não é respeitado quase nunca, e quase nunca algo é feito a respeito. Então, você pode ter contrato que... isso não é garantia de nada, mesmo se o seu cliente viola o contrato, você que vai se prejudicar, porque ele que escolhe te contratar ou não. E é isso, essa é a realidade. Pessoal, rolou um negócio muito interessante no avião, na volta do Wyoming pra cá, e eu queria dividir com vocês. Eu tava sentado no meu lugar e à minha esquerda tava um cara, e é engraçado que a gente era bem apertado o avião e a gente tava fazendo a mesma coisa. Os dois estavam lendo roteiros no iPad. E eu falei, bom, se o cara tá indo pra Los Angeles, tá lendo um roteiro, né? Minimamente o cara trabalha na indústria e o cara pode ser um roteirista, pode ser um produtor, né? Que é o mais interessante, porque quando você é diretor, encontrar produtores é de grande valia, porque eles estão muitas vezes
fazendo projetos e tal, então você podendo conhecer produtores, eles normalmente podem te colocar em projetos. Eles são as pessoas que podem te colocar em projetos, né? Produtor ou produtor executivo. E, enfim, eu falei, bom, né, vou trocar uma ideia com esse cara e ver qual que é. E aí, eu olhei pra ele e nessa hora você tem que encontrar, pra puxar um assunto, é indicado que você encontre algo em comum, que seria, que no caso era os dois estavam lendo um roteiro no iPad. Eu falei, cara, qual o aplicativo que você usa pra ler? Tudo bem, não sei o que, desculpa me incomodar, mas qual aplicativo que você usa pra ler os seus roteiros? Aí a gente começou a discutir sobre roteiro e tal, e o cara tinha escrito alguns episódios de Walking Dead e trabalhava no braço de entretenimento da Apple, cara. Então, tipo, ele estava ajudando a cuidar da programação do Apple TV Plus. E, tipo, muito foda, né? E aí ele foi super gente boa. Ele me mandou o contato dele por AirDrop. Isso eu achei interessante, isso nunca tinha acontecido. Eu falei, meu cartão de visita. Ele falou, vou te mandar meu contato por AirDrop. Aí ele mandou, pra vocês verem como a iOS tá realmente infiltrado aqui na sociedade, né? E mandou com a fotinha, tudo bonitinho, tinha um site dele já no contato. Uma forma bem inteligente de compartilhar, que eu achei legal dividir com vocês. E aí, enfim, foi muito interessante isso. Então vocês têm que achar um ponto em comum. Primeiro identifica a oportunidade, né? A pessoa estava, no caso, lendo um roteiro. Acha um ponto em comum, atualiza o contato de vocês do celular, porque dá para você, quando você está num aperto, tá sem cartão de visita, dá para você compartilhar através, enfim, de mensagem ou AirDrop, se for 2 iPhones e tudo mais, que é muito importante. E aí, em terceiro lugar, na real, não tá bem nessa lista, mas eu fui dar o follow-up, né, depois, no dia seguinte. E o cara foi super gente boa, vamos tomar uma cerveja, etc, etc. E aí, no dia seguinte, mandei mensagem pra ele e ele não respondeu. Mas, beleza, tipo, acontece. Uma das coisas que mais acontece no meu dia a dia é rejeição. As pessoas falam, nossa, André, eu tentei entrar em contato com uma pessoa, não consegui. Eu tomo umas 20 rejeitadas por semana, gente, ou ignoradas. É perfeitamente natural e a natureza é a nossa profissão.